96, eu tinha desfeito uma sociedade com um sócio, né? Na verdade, eu tinha uma empresa, eu era sozinho, e aí acabei pegando um sócio, e em 96 eu desfiz a sociedade. Aí então, eu quis começar tudo de novo sozinho, como era antes, né? No início, a empresa eu tinha iniciado sozinho. E aí eu tinha falado com Deus, antes de pegar o sócio, mas só que eu não esperei a vontade de Deus. Eu me precipitei e peguei o sócio. E com isso, eu acabei, então, as coisas não deram certo. Então, eu basicamente deixei tudo com ele, tá? Não vou falar assim que começou do zero, porque eu tinha um pouquinho de azeite na botija para Deus multiplicar. Então, aí eu fiz um voto a Deus. Senhor, se tu me prosperar nessa empresa, eu fiz aquele voto, digamos assim, um voto de barganha, um voto de Jacó. Hoje eu entendo que é um voto de barganha, mas na época eu não tinha esse conhecimento. Eu tinha conhecimento de um voto que Deus ouviu Jacó e Deus honrou Jacó, tá certo? Então assim eu fiz. Então eu falei, Senhor, se tu me abençoar, eu vou investir na obra, mas eu não sabia onde. Missão era a última. Para mim seria na área social, na área da construção, de comprar bloco, azulejo e na área de assistencial. Só que depois de um tempo, eu fui numa casa de uma pessoa que eu nem o conhecia, e essa pessoa então falou para mim, olha, Deus vai usar você na área de missões, na hora de investimento em missões. E eu fiquei com aquilo, poxa vida, missão não entrava na minha cabeça. E aquilo ficou dentro do meu coração, e eu já tinha iniciado a empresa. O meu sogro, ele já tinha iniciado a equipe missionária Mensageiro do Senhor nos anos 90. E eu comecei a minha empresa em 96, então 6 anos depois. E eles não tinham recurso para viajar, fazer 4 viagens por ano. Eles faziam uma viagem a cada ano, às vezes, um ano sim, um ano não. E aí era com carro próprio e pegava bíblias doadas, não eram bíblias novas, e eles faziam o trabalho, porque o meu sogro trabalhou muito no norte de Minas. Ele foi pastor, ele é catarinense, mas ele foi enviado para Minas Gerais para fazer a obra de Deus lá, tá certo? Então, por isso que quando fala Minas Gerais, o meu sogro dominava ali, porque ele conhecia muito aquela área. Então foi quando eles me perguntaram, Nelcino, a gente está precisando de Bíblia, estamos precisando disso, e Deus já tinha falado comigo, eu estou quieto. Então, em 96, eles me procuraram, perguntando se eu podia estar investindo na obra de Deus. Aí quando eu lembrei da profecia e o voto que eu fiz com Deus. Eu estava achando que era cimento, que era parede, que era assistencial, mas não era. Então eu vi que era. Então eu falei, tá bom, a partir de hoje você pode contar comigo. O que vocês precisam? Nós precisamos de carro, Bíblias, cada viagem nós precisamos de umas 300 Bíblias, todo o custo, porque nós somos aposentados, então nós queremos que você patrocina tudo, 100%. Eu até fiquei meio assim, né? Puxa vida, é só isso? E aí, então, a partir daquele momento, eu comprei o carro, fizemos então, e eles queriam fazer também 4 viagens por ano. Eles faziam um em cada ano sim, um ano não, passou a ser 4 por ano. E eu falei, tá certo, fechado. A partir desse momento, então, eu assumi, então, eu integrei, então, na equipe missionária Mensageiro do Senhor. Tá certo? E aí depois foi indo, depois de 14 anos trabalhando na equipe missionária e tal. E depois que eu voltei para o Ferreira, porque eu fui batizado lá no Ferreira, foi minha primeira igreja no Ferreira, então em 2010, eu conversei com o pastor Levi, não que o Ferreira não tenha missão, até porque eu via muito falar de missão da janela 10 por 40, mas eu não entendia muito. Falei com o pastor Levi, para ele conversar com o pastor Edgar, se ele não queria que nós fizéssemos uma parceria, ou seja, a equipe
ajudasse o Ferreira para fazer esse trabalho, de ir para fora, de divulgar o evangelho lá fora também, não só aqui, né? Eu percebia que, assim, a igreja é uma igreja missionária, mas estava dentro de si, de cada uma das pessoas. Então as pessoas contribuíam, claro que elas contribuíam para Cairós, uma outra Secretaria de Missões, porque é uma igreja missionária, a Assembleia de Deus de Ferreira é uma igreja missionária, só que estava dentro da pessoa, e precisava despertar isso para a gente, todo mundo agora voltar ao que era antes, tá certo? Porque o Ferreira tinha lá o Proem, antes tinha a Cairós, enfim, é um novo desafio daqui para frente. Então, falarmos sobre a ADF Missão é falar de um sonho muito antigo, um sonho que remonta aí aos tempos do saudoso pastor Valdemar Carvalho, que foi um homem que dedicou a vida dele para missões. Eu me lembro quando nós fomos numa conferência no navio Dulos, que estava aqui no Brasil, e a partir dali nasceu no coração dele esse desejo de fazer missões e enviamos 2 jovens, que foi hoje pastor Marcos Amado, né, e a esposa Rosângela. Nós enviamos eles para o navio, para um treinamento de 2 anos, mas depois tudo isso paralisou, né? O pastor Valdemar acabou criando uma instituição com outros pastores, instituição que ele presidiu até a morte dele, missionária, fez um trabalho belíssimo. E nós ficamos então ali sem uma base, Então, em algum momento, Deus tocou no meu coração e eu criei um projeto chamado PROEM, Programa de Evangelismo e Missões. Desenvolvi alguns projetos dentro dele, inclusive o famoso Férias para Cristo, que ainda tem sobrevida ainda, né? Está respirando. E nós, então, iniciamos. Fizemos alguns trabalhos em Cananéia, fizemos trabalhos em outros lugares. Mas também o PROEM depois ficou um tempo adormecido. E aí chegou o pastor Neucino, de volta ao Ferreira, e ele reacendeu esta chama do desejo de enviar um missionário para fora e tal. E então nós começamos a conversar com o pastor Edgar. O pastor Edgar então entendeu que precisava fazer o trabalho, que era importante. E assim nós abrimos o que hoje nós chamamos de ADF Missões há 10 anos atrás. Então o pastor Levi conversou com o pastor Edgar em 2010. E assim o pastor Edgar aceitou, tá certo? O pastor Levi também. E aí então nós iniciamos em 2010 aí já ia nascer a ADF Missão, né? E até então era equipe missionária. No mesmo ano, 2010, nós já fizemos a primeira viagem, que eu falei para o pastor Levi, já vamos treinar as pessoas aqui do Ferreira, para cada viagem que a equipe for fazer, que leva um integrante daqui. Para nós poder já ir treinando as pessoas, porque depois nós vamos comprar um outro caminhão, para as pessoas daqui do Ferreira fazer o seu próprio trabalho. Então a equipe do Sul, tá, afiliou-se aqui, inclusive a carta de membro, a carta, tudo é pegado aqui do Ferreira. Então o trabalho é do Ferreira, tá certo? E aí então nós fizemos a primeira viagem em abril, um mês depois. Inclusive foi até o Robinho que foi a primeira viagem, né? E aí então foi indo trabalhando, fomos lá levando, trabalhando, pastor Levi, pastor Edgar, dando todo o apoio. E depois, então, houve uma necessidade de eu ter uma secretária, porque eu não tinha uma secretária que cuidava da equipe missionária. Era eu e a minha funcionária. Não é nem evangélica, tá? Então, ela que enviava as Bíblias para mim, a minha esposa também ajudava, tá certo? Enviava as Bíblias para esse mundo afora, enfim. Amazonas, Bahia, enfim. Só que aí eu queria, então, uma secretária que tivesse o conhecimento
né, que tivesse um bom trânsito com os pastores. Então o pastor Levi me apresentou a Jaqueline. Então passou a Jaqueline a ser a secretária, que inclusive até hoje era secretária da equipe missionária, tá certo? E aí então a Jaqueline então começou então a abraçar então a equipe missionária como secretária e fazendo todo o trâmite junto com o Ferreira, tá? E aí então depois nós foi crescendo e as pessoas que iam viajando com aqui do Ferreira, cada viagem eles iam, então já tinha bastante gente que já estava viajando, já treinando o pessoal do Ferreira, né? Bem, eu tive o privilégio de ser convidada pelo pastor Levi para ajudar o Neucino e o trabalho da equipe missionária no ano de 2011. Foi quando eu entrei para ser secretária da equipe missionária Mensageiros do Senhor. E ao mesmo tempo, o trabalho ser integrado com a missão no ministério, né? Que estava por iniciar um trabalho missionário. E então, no ano de 2011, eu comecei o trabalho, como eu já tinha bastante contato com os pastores do ministério, devido eu ter trabalhado já na secretaria do ministério, né? Então conhecia bastante pastores, tenho muito contato com eles, graças a Deus. E isso iria ajudar a gente expandir a obra missionária, o trabalho missionário aqui na ADF. Nesse um ano de trabalho, a gente começou a trazer obreiros para participar das viagens missionárias e a gente viu também a necessidade de ter alguém, um pastor, que pudesse ajudar nessa expansão do trabalho aqui no ministério. E aí eu me lembro que em 2012, o pastor Carlos Wagner, ele foi convidado, né, pelo pastor Levi e ele entrou como secretário-geral da missão no ministério. A partir da entrada dele, nós começamos a divulgar o trabalho e a intenção era ter os nossos missionários, né, no campo missionário, com o ministério investindo. Então, com a entrada dele, a gente conseguiu expandir um pouco mais o trabalho. O início foi bem difícil, não foi fácil. Mas assim, foi um trabalho que aos poucos ele foi crescendo. Inclusive, o nosso primeiro trabalho, assim, que foi um pontapé inicial, foi lá na reserva indígena Chacriabá, com as crianças. E a gente iniciou um trabalho do Natal Solidário no ano de 2014. E esse trabalho é um trabalho que hoje já está solidificado, está uma bênção. E no ano de 2014 e até hoje, né, continua esse trabalho e cresceu. Hoje a gente, na ADF, a gente já conseguiu investir em mais pessoas no campo, em mais missionários, não só no Brasil como fora. Então, assim, o início, né, a minha chegada aqui em 2011, foi o pontapé, né? Começou, a gente ajudou do zero. E eu, assim, me sinto honrada por fazer parte desses 10 anos de ADF Missão, por ter ajudado e contribuído no início dessa obra, né? Então, começou já a crescer o trabalho aqui no Ferreira, tá certo? É a equipe missionária do Ferreira, já é do Ferreira. Então, aí então entrou o pastor Carlos Wagner. Aí então nós fizemos já, que entrou então cuidosamente, nós se reunimos e então foi onde que nasceu a ADF Missão, tá? Em 2012, certo? E depois então da ADF Missão, claro que aí eu comprei mais 2 caminhões. Então nós tínhamos um caminhão para fazer uma viagem transcultural e mais um caminhão para fazer um trabalho urbano, digamos assim. Você vai numa favela, as ruas são estreitas, então não é qualquer caminhão que você pode entrar numa comunidade. Então eu comprei um caminhão mais estreitinho exatamente para entrar nessa comunidade. E tem um caminhão médio,
você pode ir no interior de São Paulo, você pode ir daqui para 1000 quilômetros. Então, assim, hoje nós temos 3 caminhões para a glória de Deus. No dia 12 de abril de 2012, eu recebi uma proposta através do nosso vice-presidente na época, o pastor Levi Libarino e o irmão Nelcino, para assumir um grande desafio no Ministério Ferreira, que era representar um trabalho missionário dentro do ministério, na época intitulado ADF Missões. Esse trabalho que eu assumi a partir do dia 20 de abril, se não me falha a memória, se deu início ali na empresa em que o irmão Nelcino preside, a Tecnel, onde nós trabalhamos por um médio espaço de tempo, atuando na organização e preparação de um projeto missionário dentro do Ministério Ferreira, que até então não possuía algo à altura do ministério, não tinha ainda um trabalho que valorizasse a missão como ela deveria ser valorizada. Com o advento, com a vinda do irmão Nelcino ao ministério, ele conseguiu levantar este ideal missionário e acharam por bem nos convidar para assumi-lo. A partir de então, a partir cerca do dia 20 de abril de 2012, nós começamos a desenvolver do nada um projeto missionário, criar um ideal novo, um pensamento novo, uma projeção de trabalho missionário no ministério. A minha participação aqui vem de um histórico antigo que eu já tinha no meu envolvimento com missão. Na verdade, nós começamos em missão no Ministério através do PROEM. Era uma equipe muito sintetizada, muito pequena e com alguns objetivos. Aquilo ali fez brotar no meu coração objetivos maiores. Nós tivemos o privilégio de enviar um missionário para o campo, para o México, através da Igreja do Campo Limpo. Nós tivemos a oportunidade de desenvolver um projeto social que envolvia salvação de almas, resgate de vidas, que também era um projeto missionário, através também da Igreja do Campo Limpo. E então meu coração ele já vinha se estruturando nessa questão missionária há algum tempo. O que acontece? A Jaqueline sabia desse meu coração, desse meu desejo, desse meu propósito, ela começou a me fazer convites para eu conhecer um pouco mais a ADF Missão. E eu acabei chegando aqui. E chegando aqui, eu nunca mais saí. Estou aqui até hoje. Quando eu cheguei aqui na missão, já havia uma estrutura montada, já havia uma rede de contatos já inicial, até bastante sugestiva e bastante importante. Feito inclusive pela Jaqueline, pelo pastor Carlos Wagner e pela irmã Edna. Não podemos esquecer isso. Então, mas nós começamos a experimentar uma expansão. Quer dizer, na verdade, hoje nós temos um lema chamado Evangelho para Todos os Povos. Mas esse lema, ele já era um propósito lá no passado. Ele já começou a ser construído lá atrás, há alguns anos atrás, e com essa estruturação financeira, nós começamos a perceber que era possível nós avançarmos um pouco mais e chegarmos a este lema que hoje nós construímos, do Evangelho para Todos os Povos. Então era possível, e nós começamos a experimentar expansão na área de assistência social, como nós, por exemplo, hoje nós temos o projeto para cego ler, nós temos a estrutura, fomos até a Índia com educação Dalit, com educação de crianças em situações de risco. Nós chegamos nos refugiados lá do Oriente, na Albânia, chegamos na Jordânia, melhor dizendo, chegamos nos refugiados da Jordânia, fomos até a Albânia, onde o evangelho era tão forte no início da igreja, hoje não tem evangelho. Nós pudemos desenvolver projetos
mesmo no Brasil, no Piauí, ampliação de Jacriabá. Hoje nós temos 3 congregações estabelecidas em Jacriabá, fora várias possibilidades de termos novos templos. Então tudo isto, para mim, foi uma alegria, eu poder presenciar isto acontecer. Coisa maravilhosa que a gente vê que, olha, já era um propósito de Deus, entrou o propósito dentro da ADF Missão e hoje nós estamos vislumbrando todo esse projeto. Hoje nós estamos nos países latinos, estamos na Argentina, estamos na Espanha, estamos em Portugal, estamos na Colômbia e ainda patrocinando, ou seja, indiretamente, trabalhando tradução de Bíblias para línguas, para idiomas nativos de regiões da América Latina, como é o caso da Colômbia. Então, é de louvar a Deus tudo isso que a gente está vendo hoje. Eu respirava, eu não tinha outro assunto. Nos anos que eu fui secretário de missão, o meu assunto era missão. Se alguém me chamasse para conversar, mesmo eu sendo pastor de um setor do Ministério Ferreira, eu não tinha outro assunto senão missão. Isso, né? Então, o 7º passo era literalmente vestir, uniformizar cada membro do Ferreira com a camisa da missão. Este era o 7º passo. Porque hoje, o que acontece? Se você não pensar assim, a Secretaria de Missão se torna mais um departamento. Como tem o departamento de jovens, como tem o departamento das irmãs, como tem o departamento de varões. E a minha visão, isso não é missão. A missão é integralizar a igreja. A missão é literalmente transformar cada membro do ministério em um missionário. Então, este era o meu 7º passo. Era essa a minha visão. Então, esse era o sonho. E o sonho era, pelo menos, enviar um missionário transcultural. Mas nós começamos por aqui, pelas regiões de Minas, e fomos crescendo. E hoje a gente tem um orgulho santo, né? Se podemos chamar de orgulho santo, o trabalho desses 10 anos da nossa ADF. Eu acho que a gente evoluiu demais e chegamos até em proporções que a gente não imaginava lá atrás podermos conquistar. E hoje, graças a Deus, a ADF Missão, eu não imaginaria que chegaria assim, não é duvidando nada, né? Mas assim, para mim foi surpresa de ser tão rápido chegar onde nós chegamos. Porque hoje você vê, né? Tirando a Oceania, nós estamos basicamente em 4 continentes, né? Nós temos hoje aí, em média, contando com aqueles que eu pago, que é tudo a ADF Missão, você tem quase aí uns 20 missionários, 22 missionários por aí, né? Então, assim, realmente foi surpresa para mim, até para a equipe também. E hoje, as pessoas aí de fora já estão vendo isso, né? Então, não que a gente não acredita, eu acredito que vai ser muito mais. Mas não com essa velocidade, tá certo? Por quê? Porque Deus está no negócio, é porque Deus aprovou, é porque o povo da Assembleia de Deus Ferreira é um povo missionário, é um povo que investe, porque vê a seriedade da ADF Missão, tá certo? Enquanto a ADF ela estava crescendo e hoje a gente tem um trabalho muito grande e eu creio que vai crescer ainda mais, mas se a gente contar, né, o tempo, nossa, 10 anos, já tem muita coisa, né, acontecendo em termos de missão, de missionários. E isso, para mim, mudou muito a minha vida, me ajudou. E eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque a gente, ao longo da vida, né, a gente vai plantando. Então, na obra do Senhor, quando a gente planta, sem esperar que a gente vá receber algo, mas plantar por amor, a gente acaba recebendo, porque o Senhor, Ele é fiel. Então, Ele tem sido fiel na minha vida e eu louvo a Deus, louvo a Ele por isso, por tudo isso.
nossa estrutura, a nossa estrutura, isso é impactante para mim, realmente, porque começa com Deus, né? Tem uma frase do pastor Humberto Aragão que ele começa: a missão começa aqui e termina onde Deus quiser. Quer dizer, então começa com Deus aqui. Mas nós temos aí uma base, um staff muito forte, ministerial, que nos ajuda muito. Nós temos aí a pessoa do pastor Levi, antes do pastor Edgar, que abriu o leque para nós podermos começar. Hoje nós temos o presidente, o pastor Levi, que é um braço forte, apoiador, incondicional. Temos aí o pastor Neucino, que investe, não só investe financeiramente, mas investe com ideias, investe com propostas. Nós temos aí aqui internamente a parte de secretaria, a parte de marketing, que é feito pelo Marvin e também por mim, a parte financeira, a parte de aquisição de materiais, de contatos, que é feito também pela Isabel, pela irmã Edna, sem contar os diretores que estão no campo aí, são o nosso braço e a nossa voz nos setores, nas igrejas, os secretários que garimpam lá aquela quantidade, muitas vezes fatiada, que quando nós juntamos se torna tudo isso que nós vemos hoje. Então, e aonde nós vamos chegar com essa estrutura? Nós temos também o interior, podemos esquecer do interior, a Secretaria do Interior, que foi formada a partir de uma idealização do pastor Levi, e trazendo aí o pastor Wallace, organizando viagens, organizando conferência, organizando conscientização, e nós chegamos lá, porque essa força que foi se construindo dentro da nossa estrutura, e agora onde nós vamos chegar? Qual é a próxima etapa da nossa construção? Só Deus sabe. Eu creio que nós vamos muito longe. Então, quando a gente fala sobre o sonho, eu sempre penso em Jesus. E Jesus, ele conseguia transmitir as suas ideias, seus ensinamentos, fazendo relação com coisas muito práticas da nossa vida, né? E uma das coisas que eu gosto de observar é quando ele fala sobre semente, sobre plantar, e ele se refere a esse processo algumas vezes nas Escrituras. E o processo da plantação começa com lançar uma semente no solo, né? E essa semente, ela tem um período em que ela está passando por um processo de transformação, mas porém isso não é visível. Isso não é visível. Até que o primeiro galinho, o primeiro broto, o primeiro ramo desponta, empurrando a terra e começa a ter vida. Então é assim que nasce um sonho. Ele não nasce pronto, ele nasce para ser construído, ele nasce com obstáculos a serem ultrapassados. E um desses obstáculos que a gente teve em termos da ADF Missão era a conscientização, criar uma consciência missionária na igreja, nos pastores, naqueles que poderiam, de uma certa forma, contribuir com o seu trabalho apoiando esse projeto. E então nós tínhamos que construir tudo isso. Nós temos no Ministério muitos pastores que eles entraram mesmo de cabeça, vamos assim dizer, no projeto, quando eles foram e enxergaram uma realidade. Quando nós fomos começar o trabalho da Índia, nós fomos lá enxergar a realidade. Eu e o pastor Eliomar fomos lá enxergar a realidade. Depois nós queríamos constituir uma pessoa que pudesse trabalhar por esse projeto da Índia, e nós enviamos ela lá para ela ver e sentir as necessidades de perto. Então isso vai criando nas pessoas essa conscientização. E esta foi uma das dificuldades, né? Conscientizar, por exemplo, de que nós temos que fazer missão para o reino e não para a placa do nosso ministério, que é o que nós fazemos hoje. Então nós não fazemos missão porque tem uma placa do nosso ministério. Nós fazemos missão aonde precisa ser feita missão, independente de quem está lá, se tem uma outra placa de igreja, enfim. Então isso é uma coisa que mudou bastante na nossa visão de missões e um obstáculo que a gente conseguiu romper
e que hoje, de uma certa forma, é uma contribuição muito forte. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço.